Olá, seja bem-vindo ao nosso canal, onde exploramos os fatos mais fascinantes e assustadores sobre o nosso mundo. Hoje vamos falar sobre as pandemias mais mortais da história da humanidade, aquelas que dizimaram milhões de vidas e mudaram o curso da civilização. Você está pronto para conhecer esses terríveis flagelos? Então vamos começar. Uma pandemia é uma epidemia de uma doença infecciosa que se espalha por uma grande região geográfica, afetando muitas pessoas ao mesmo tempo. As pandemias podem ser causadas por vírus, bactérias, fungos ou parasitas, e podem ter diferentes graus de letalidade e transmissibilidade. Algumas das pandemias mais conhecidas são a gripe espanhola, a peste negra e a varíola, mas existem muitas outras que você talvez nunca tenha ouvido falar. Vamos ver agora uma lista das 20 pandemias mais mortais da história da humanidade, ordenadas do menor para o maior número de mortes estimadas. Atenção! Os números podem variar de acordo com as fontes consultadas, mas todos são baseados em dados científicos e históricos. Ebola. Uma doença viral hemorrágica que causa febre, dores musculares, vômitos, diarreia e sangramentos internos e externos. O vírus Ebola foi descoberto em 1976 na República Democrática do Congo, e desde então houve vários surtos na África. O maior deles foi entre 2014 e 2016, quando mais de 28 mil pessoas foram infectadas e cerca de 11 mil morreram. Praga de Atenas. Esta foi uma epidemia que atingiu a cidade grega de Atenas durante a Guerra do Peloponeso, entre 430 e 426 a.C. A doença causava febre, sede, tosse, úlceras na pele e diarreia sanguinolenta. A origem e a natureza da praga são desconhecidas, mas alguns estudiosos sugerem que poderia ser tifo, varíola ou febre tifoide. Estima-se que cerca de 90 mil pessoas morreram em Atenas, incluindo o líder político Péricles. Grande Peste de Londres foi uma epidemia de peste bubônica que assolou a capital inglesa entre 1665 e 1666. A peste bubônica é causada pela bactéria Yersinia pestis, que é transmitida por pulgas infectadas que vivem em ratos. Os sintomas incluem febre, calafrios, dores no corpo e inchaços dolorosos nas virilhas, axilas ou pescoço. A Grande Peste de Londres matou cerca de 100 mil pessoas, o que representava um quarto da população da cidade na época. Peste de Marsella. Esta foi outra epidemia de peste bubônica que ocorreu na cidade francesa de Marsella entre 1720 e 1723. A doença chegou à cidade através de um navio vindo da Síria, que transportava tecidos contaminados com pulgas infectadas. Apesar das medidas de quarentena impostas pelas autoridades, a peste se espalhou rapidamente pela cidade e pela região da Provença. Cerca de 120 mil pessoas morreram em Marsella e arredores. Epidemia de peste na Rússia. Foi a última grande epidemia de peste bubônica na Europa Oriental, que afetou a Rússia entre 1770 e 1772. A doença se originou na Ásia Central e chegou à Rússia através das rotas comerciais. A epidemia atingiu principalmente as cidades de Moscou e São Petersburgo, onde causou pânico e revolta popular contra o governo czarista. Cerca de 200 mil pessoas morreram na Rússia por causa da peste. Gripe suína. Esta é uma doença respiratória causada por um vírus influenza que normalmente infecta porcos, mas que pode ocasionalmente se transmitir para humanos. A gripe suína mais famosa foi a pandemia de 2009, que começou no México e se espalhou pelo mundo. O vírus era uma combinação de cepas de gripe suína, aviária e humana, e foi chamado de H1N1. A pandemia de gripe suína infectou cerca de 1,4 bilhão de pessoas e matou cerca de 600 mil. Praga de Cipriano. Foi uma pandemia que afetou o Império Romano entre 249 e 262 d.C. A doença foi nomeada em homenagem a Cipriano, um bispo cristão de Cartago que descreveu seus sintomas e efeitos. A praga causava febre, vômitos, diarreia, dor de garganta, convulsões e gangrena nas extremidades. Acredita-se que a praga fosse varíola ou sarampo, e que tenha matado cerca de 900 mil pessoas, incluindo os imperadores Cláudio II e Aureliano. Pandemia de cólera. É uma doença diarreica causada pela bactéria Vibrio cholerae, que é transmitida pela água ou alimentos contaminados. A cólera provoca desidratação severa, que pode levar à morte em poucas horas se não for tratada.
A cólera é endêmico em algumas regiões do mundo, mas também houve 7 grandes pandemias desde o século XIX. A primeira pandemia começou na Índia em 1817 e se espalhou pela Ásia, Europa e África. Estima-se que cerca de 1 milhão de pessoas morreram nessa pandemia. Pandemia de gripe, doença respiratória causada por diferentes tipos de vírus influenza, que podem sofrer mutações e se adaptar a novos hospedeiros. A gripe é uma doença comum que afeta milhões de pessoas todos os anos, mas algumas vezes pode se tornar mais grave e contagiosa, causando pandemias. Uma dessas pandemias foi a de 1889 a 1890, que começou na Rússia e se espalhou pelo mundo. O vírus era do tipo H3N8 e causava febre, tosse, dor de cabeça e fadiga. Cerca de 1,1 milhão de pessoas morreram nessa pandemia. Gripe de Hong Kong. Esta foi outra pandemia de gripe que ocorreu entre 1968 e 1970. O vírus era do tipo H3N2 e surgiu na China antes de se disseminar pelo mundo. O vírus causava sintomas semelhantes aos da gripe comum, mas também podia provocar pneumonia e insuficiência respiratória. A gripe de Hong Kong infectou cerca de 500 milhões de pessoas e matou cerca de 1,25 milhão. Gripe asiática. Foi uma pandemia de gripe que aconteceu entre 1957 e 1958. O vírus era do tipo H2N2 e se originou na China a partir da combinação de um vírus aviário com um vírus humano. O vírus causava febre alta, tosse, dor no peito e dificuldade para respirar. A gripe asiática infectou cerca de 200 milhões de pessoas e matou cerca de 1,3 milhão. Peste de Antonina. Esta foi uma pandemia que atingiu o Império Romano entre 165 e 180 d.C. A doença foi trazida pelos soldados romanos que voltavam da guerra contra os partos na Mesopotâmia. A peste causava febre, erupções cutâneas, diarreia e necrose dos tecidos. Estima-se que cerca de 5 milhões de pessoas morreram nessa pandemia. Terceira pandemia de peste. Foi a última e mais longa pandemia de peste bubônica, que começou na China em 1855 e durou até 1960. A doença se espalhou pelo mundo através do comércio marítimo e ferroviário, e atingiu todos os continentes, exceto a Antártica. A terceira pandemia de peste matou cerca de 12 milhões de pessoas, sendo 10 milhões só na Índia. Epidemia Cocolistli. Esta foi uma série de surtos de uma doença misteriosa que afetou o México e a América Central entre 1545 e 1576. A doença era chamada de Cocolistli pelos indígenas, que significa peste em náhuatl. A doença causava febre, dor de cabeça, sangramento pelo nariz, boca e olhos, icterícia e convulsões. A origem e a natureza da epidemia Cocolistli são desconhecidas, mas alguns pesquisadores sugerem que poderia ser salmonela, febre tifoide ou antavírus. A epidemia Cocolistli matou cerca de 25 milhões de pessoas, principalmente indígenas, e contribuiu para o colapso do Império Azteca. Epidemia HIV. Esta é uma pandemia em curso causada pelo vírus da imunodeficiência humana, HIV, que ataca o sistema imunológico e pode levar à síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS. O HIV é transmitido principalmente por relações sexuais desprotegidas, uso compartilhado de agulhas ou seringas contaminadas, transfusão de sangue ou contato com fluidos corporais infectados. O HIV foi identificado pela primeira vez em 1981 nos Estados Unidos, e desde então se espalhou pelo mundo. Apesar dos avanços no tratamento e na prevenção, o HIV ainda não tem cura nem vacina. A epidemia HIV já infectou cerca de 78 milhões de pessoas e matou cerca de 35 milhões. Gripe espanhola. Foi a mais mortal pandemia de gripe da história, que ocorreu entre 1918 e 1920. O vírus era do tipo H1N1, mas com uma cepa altamente virulenta e contagiosa. O vírus causava febre alta, tosse, dor no peito e dificuldade para respirar. Em alguns casos, o vírus também provocava hemorragias nasais, boca e olhos, cianose, coloração azulada da pele e falência múltipla dos órgãos. A gripe espanhola infectou cerca de 500 milhões de pessoas, o que representava 1/3 da população mundial na época. Cerca de 50 milhões de pessoas morreram por causa da gripe espanhola, sendo 20 milhões só na Índia.
Praga de Justiniano, a primeira pandemia registrada de peste bubônica, que afetou o Império Bizantino entre 541 e 542 d.C. A doença foi nomeada em homenagem ao imperador Justiniano e que também foi infectado, mas sobreviveu. A praga causava febre, calafrios, dores no corpo e inchaços dolorosos nas virilhas, axilas ou pescoço. A praga se originou na África Oriental e chegou ao Império Bizantino através do comércio marítimo com o Egito. A praga se espalhou rapidamente pela Europa, Ásia e África do Norte. Estima-se que cerca de 90 milhões de pessoas morreram por causa da praga de Justiniano. Peste negra. Esta foi a segunda pandemia de peste bubônica, que ocorreu entre 1346 e 1353. A doença foi trazida para a Europa pelos comerciantes genoveses que voltavam da Ásia, onde a peste já havia matado milhões de pessoas. A peste negra se espalhou rapidamente pela Europa, Ásia e África, matando entre 1/3 e metade da população mundial na época. A peste negra causou enormes mudanças sociais, econômicas e religiosas na Europa, como o fim do feudalismo, o surgimento da classe média, a reforma protestante e o renascimento cultural. Estima-se que cerca de 200 milhões de pessoas morreram por causa da peste negra. Varíola, uma doença viral altamente contagiosa e letal, que causava febre, dores no corpo, erupções cutâneas e pústulas que deixavam cicatrizes permanentes. A varíola é uma das doenças mais antigas da humanidade, e existem registros de sua existência desde o Antigo Egito. A varíola se espalhou pelo mundo através das conquistas militares, das migrações e do comércio. A varíola foi especialmente devastadora para as populações indígenas das Américas, que não tinham imunidade natural contra ela. A varíola foi a primeira doença a ser erradicada pela vacinação, em 1980. Estima-se que cerca de 500 milhões de pessoas morreram por causa da varíola ao longo da história. Malária, doença parasitária transmitida pela picada de mosquitos infectados com o protozoário Plasmodium. A malária causa febre alta, calafrios, suor, dor de cabeça e anemia. Em casos graves, a malária pode causar insuficiência renal, hepática ou cerebral, coma e morte. A malária é endêmica em muitas regiões tropicais e subtropicais do mundo, especialmente na África subsaariana. A malária pode ser prevenida com o uso de redes mosquiteiras impregnadas com inseticida, repelentes e medicamentos profiláticos. A malária também pode ser tratada com medicamentos antimaláricos, mas alguns parasitas desenvolveram resistência a eles. A malária é a doença mais mortal da história da humanidade, tendo matado mais pessoas do que todas as outras pandemias juntas. Estima-se que cerca de 1 bilhão de pessoas morreram por causa da malária ao longo da história. E aí, o que você achou do nosso vídeo? Você sabia de todas essas pandemias? Você tem alguma dúvida ou sugestão? Deixe seu comentário abaixo e não se esqueça de se inscrever no nosso canal para receber mais conteúdos como este. Obrigado por assistir e até a próxima!